servindo na igreja para a glória de Deus. E parece que é algo bem redundante, né? É estranho falar isso, que devemos servir na igreja. Ao ouvir isso internamente, rapidamente, nós podemos pensar, todo mundo sabe disso, eu já sei disso, que devemos servir na igreja, é algo lógico. Mas a verdade é que muito do que nós sabemos, às vezes, está bem distante daquilo que de fato nós praticamos. Não é verdade? Por exemplo, nós dizemos que Deus ele é o centro de nossas vidas, é o centro da nossa existência. Mas, por exemplo, nem sempre nós lemos a Bíblia todos os dias, que é a principal maneira pela qual Ele quis se revelar, se fazer conhecido para a gente. Então a gente fala, Deus é o centro da minha vida, mas nem sempre eu busco todos os dias. Olha que interessante, nós sabemos de uma verdade que nem sempre praticamos. Sabemos, por exemplo, que o exercício físico, ele é vital e essencial para a nossa saúde. Todo mundo sabe disso? Sim. Mas quem aqui pratica exercício físico todo dia? Ou 3 vezes por semana? Então entende que a verdade ela está ali, na nossa consciência, mas nem sempre ela é colocada em prática? Sabemos que servir na igreja é um chamado de Deus, mas nem sempre nós priorizamos esse compromisso. E a partir dessa, posto isso, né, que a gente sabe de algumas coisas que não pratica, eu acho que a gente pode aprofundar mais o assunto e ainda dentro do tema da imersão, servindo na igreja para a glória de Deus. É possível servir na igreja sem ser para a glória de Deus? Com outra motivação além da glória de Deus? E a resposta é sim. O coração humano, ele pode ter várias motivações, muitas delas pecaminosas. Então é possível estar fazendo a obra de Deus, ou dizendo que está fazendo a obra de Deus, com o coração em outra coisa. É uma realidade muito profunda. E o propósito da imersão, o meu objetivo nesses dias, é que nós aprofundemos esse tema e nós o vejamos de diferentes perspectivas, para que nós possamos compreendê-lo de maneira muito mais ampla, rogando a Deus que por meio do seu Espírito Santo nos dê discernimento para servi-lo da forma correta e segundo a sua vontade. Eu vou distribuir o conteúdo aqui em temas de uma maneira lógica, numa sequência lógica, para que facilite o entendimento e que nós possamos explicar e entender melhor questões controversas sobre esse assunto. O que eu vou fazer aqui hoje, por exemplo? Eu quero responder algumas perguntas, algumas ditas em voz alta e outras não, sobre essa questão de servir na igreja. E eu quero pegar essas principais questões que geralmente surgem na mente de algumas pessoas, que já surgiu na minha também, e responder elas aqui hoje, especificar cada ponto para que a gente possa sair daqui bem esclarecido acerca do assunto. Hoje eu quero lançar os fundamentos, como é o primeiro dia, sobre esse tema. Eu quero observar as raízes bíblicas do assunto e na próxima semana eu quero discutir com vocês as maneiras erradas de se praticar voluntariado na igreja e o que isso de errado vai causar naquela igreja. Então, é muito bom estar vacinado contra erros, que é o que nós vamos fazer na próxima semana. A gente vai entender como não fazer as coisas, beleza? Mas hoje eu quero lançar os fundamentos do assunto, ok? Então, o que é servir na igreja, para a gente começar? O que é servir na igreja para a glória de Deus? E, basicamente, significa dar tempo, talento, recursos para a edificação do corpo de Cristo e o avanço do reino de Deus. Esse serviço deve ser feito com amor, humildade, excelência, sem buscar o reconhecimento humano, mas tendo como objetivo final a glória de Deus. Então eu me disponho com o meu tempo, com meus talentos, com os meus recursos, a fim de desempenhar um papel que vai contribuir para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, o avanço do reino de Deus, e esse serviço deve ser feito com muito amor, excelência, humildade, sem buscar esse reconhecimento humano, mas tendo sempre em mente, em vista como objetivo final, a glória de Deus. Amém? Mas Rony, por que fazer isso na igreja?
Deus não mandou que evangelizássemos o mundo? E a resposta é sim. Só que olha que interessante, a grande comissão, que é o texto que o pastor Damião leu, eu quero ler também, pode colocar o primeiro slide, Cris? Registrado em Mateus 28, 19 ao 20, você pode acompanhar comigo, tá? Eu marquei todos os textos aqui, você pode só anotar as referências para a gente ler na mesma versão. A grande comissão diz o seguinte, olha lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O trabalho missionário tem como objetivo levar o Evangelho a todas as pessoas. Isso é amplamente realizado por meio das igrejas locais. Por que a gente faz isso na igreja? Porque boa parte desse trabalho é realizado por meio de igrejas locais. Pode colocar o próximo, Cris. A igreja local, ela é o principal meio ordenado por Deus para o treinamento e envio de missionários. Ela é o lugar onde os novos convertidos são discipulados, como o pastor falou, são discipulados, treinados e capacitados para cumprir a missão. Isso se faz por meio da igreja local. É na igreja local que a gente faz tudo isso, treinar, capacitar e enviar as pessoas. Ela é uma base de apoio e sustento para esses missionários, para essas pessoas que vão ao campo. É muito comum, quando um missionário vai ao campo, tirando aqueles que de fato são solo, ele tem o respaldo de uma igreja, que geralmente o enviou, mas também ele tem uma igreja como apoio, como seu sustento. Se alguma coisa acontecer lá, ele tem a quem recorrer. Geralmente quando ele vai, principalmente em missões transculturais, ele é enviado e patrocinado por uma comunidade local. Isso a igreja vai proporcionando conforme ela ganha forma, conforme ela tem recursos. Por isso que é tão importante também investir financeiramente na igreja. Porque com isso ela consegue avançar nesse sentido. Pode colocar o próximo. O crescimento do reino de Deus acontece por meio da implantação de igrejas. No Novo Testamento, nós vemos o trabalho missionário não era apenas evangelístico, mas ele também resultava no estabelecimento de igrejas locais. Paulo não só ganhava as pessoas, ele estabelecia igreja para que elas pudessem congregar. A plantação de igreja garante que os novos convertidos tenham uma comunidade para que eles possam crescer na fé. Eles não vão ficar sozinhos, eles vão ficar com uma comunidade que vai edificá-los mutuamente. A evangelização começa localmente e se expande globalmente. Jesus ensinou que a missão começa onde nós estamos, e depois ela começa a se expandir até além das fronteiras. Muitas igrejas adotam essa estratégia, elas começam local e vão se expandindo. A igreja local forma uma comunidade de crentes. A igreja não é apenas para converter, a missão não é apenas converter pessoas, mas integrá-las a uma comunidade cristã saudável. A igreja é essencial para estimular o amor, as boas obras e encorajar uns aos outros. Então eu ganho, eu discipulo, mas eu também cresço com essas pessoas. Então a igreja, ela forma uma comunidade de crentes. É o próximo, tá, Cris? Então, resumindo, a igreja local, ela não é o único lugar onde devemos fazer a obra de Deus. Nós poderíamos citar campos missionários, ONGs cristãs, mas ela é o principal meio ordenado por Deus para essa missão. Isso não tem dúvidas. Obviamente também, isso não nos isenta da nossa missão individual como cristãos, do bem coletivo, no serviço do próximo, nós não estamos isentos disso. Mas a igreja é o principal meio por onde essa obra se faz. É aqui onde os novos cristãos são discipulados, treinados, onde eles encontram comunhão, e aí nós garantimos que a evangelização resulte em crescimento espiritual e continuidade da missão. E o segundo questionamento que você pode me fazer, o que algumas pessoas podem se fazer, é o seguinte, ele é muito comum. Mas, Rony, servir na igreja não é só para os pastores, para a liderança, para pessoas vocacionadas, para os irmãos ali que têm mais conhecimento?
E é interessante pensar que esse pensamento aqui, ele foi alvo de crítica na época da Reforma Protestante. Lá no século XVI, prevalecia a ideia de que apenas os clérigos poderiam servir a Deus. Quem eram eles? O clero da igreja, os papas, o padre, o monge, o bispo, aquele sacerdote religioso. Naquela época da Reforma, antes da Reforma, só o clero servia. Você vai lembrar comigo, a missa era em latim, o padre ficava como? De costas para o povo. A Bíblia não era traduzida no vernáculo popular, as pessoas mais comuns não entendiam. Só o clero e os mais abastados que tinham acesso àquela literatura. Então a grande massa não conhecia a Escritura. E aí, no entanto, a Reforma ela resgatou um princípio de ensino bíblico muito importante, que é o sacerdócio universal de todos os santos ou de todos os crentes. Pode colocar o próximo, por gentileza. Eu coloquei aqui só um resumo, olha lá que interessante. O sacerdócio universal de todos os crentes ou de todos os santos é um princípio central da Reforma Protestante, defendido especialmente por Martinho Lutero. Ele ensina que todos os cristãos têm acesso direto a Deus, sem a necessidade de intermediários humanos, como sacerdote ou líderes religiosos. Então, o sacerdócio universal de todos os santos, ele foi um princípio fundamental que foi resgatado na Reforma Protestante, que foi esse acesso direto a Deus. Eu não preciso mais que alguém leia para mim e me explique. Eu tenho acesso também, eu posso ler e consultar se aquilo que aquela pessoa está falando é verdade ou não é. Martinho Lutero ele enfatizou que qualquer vocação pode ser um chamado divino e que o serviço de Deus não se restringe ao templo unicamente, mas também ao trabalho, à família, à sociedade. Esse conceito revolucionou completamente a maneira que nós encaramos o serviço cristão. Isso significa que todos os crentes têm acesso direto a Deus, sem a necessidade de alguém. Eles podem servi-lo independente da sua posição eclesiástica. E essa doutrina é interessante porque ela teve diversos impactos na igreja daquela época. Pode colocar o próximo, por gentileza? Enfraquecimento do poder clerical, reduziu a autoridade excessiva dos sacerdotes sobre os sacramentos e a interpretação bíblica. Ela abriu esse caminho, ela reduziu o poder que a igreja tinha sobre o povo no aspecto da interpretação da Bíblia. Segundo, ela deu ênfase na Bíblia, ela impulsionou a tradução e a difusão das Escrituras para todo mundo, para o povo comum. Terceiro, ela proporcionou a educação e a participação laica, ela incentivou a alfabetização e o envolvimento ativo dos leigos na vida religiosa. Se o seu filho estuda numa escola hoje, é graças também à Reforma Protestante. Diversificação das igrejas cristãs, ela contribuiu para a fragmentação da cristandade e o segmento de várias denominações protestantes. É interessante que nesse último ponto aqui, é uma coisa que, por exemplo, se você discutir com alguém que está uma discussão mais acalorada no tema de católico e protestante, o católico ele vai falar que a igreja protestante ela não é unida, mas sim a católica. Não, vocês têm um monte de igreja aí, nós somos uma só e nós não temos divisão, o que é uma mentira. Tem bastante divisão, só que é interna, né? Só que a diversidade das igrejas protestantes não é algo ruim, é algo muito bom que a Reforma trouxe. Por quê? Porque não tem uma liderança centralizada, não é uma master igreja que governa todas as outras. Se acontece de ter um líder ruim, um líder que não está servindo a Deus, ele pode ser retirado. Por quê? Porque não é um líder sobre todo mundo. Eu tenho uma diversidade, eu consigo ter igrejas plantadas individualmente, em pequenos bairros, em pequenas cidades, nascendo e crescendo e desenvolvendo teologia a partir daquela cosmovisão, daquela geografia. E eu não tenho algo muito estruturado, muito fixado ali, me prendendo. Então a diversidade foi algo maravilhoso que a Reforma trouxe para a gente. E o princípio do sacerdócio universal de todos os santos rompeu com a exclusividade do clero no serviço religioso. Ele abriu caminho para que todos os crentes pudessem se envolver ativamente na fé e no serviço das suas comunidades de fé. Então essa doutrina, ela abriu caminho para que nós pudéssemos hoje ter pequenas igrejas onde a gente pode falar livremente do Evangelho, interpretar a Bíblia, falar da Bíblia. Isso que essa doutrina trouxe para a gente. A partir desse conceito, todo cristão passou a ser reconhecido como um sacerdote.
Eu não preciso mais ir até o padre para falar para ele, me confessar para ele, não que não haja confissão no meio protestante, mas não tem toda aquele sistema, toda aquela burocracia, não. É muito mais simples, é muito mais orgânico. A leitura da Bíblia que chegou para todo mundo. E ela abriu o caminho para a participação de todo mundo na comunidade. Isso é fantástico. Essa mudança, ela democratizou a vida religiosa. Ela fortaleceu a ideia de que qualquer vocação pode ser um chamado divino, tornando o serviço de Deus acessível a todos, independente da sua posição eclesiástica. O que isso quer dizer? Que lá na sua casa, quando você arruma a casa, você pode estar servindo a Deus. Que quem trabalha de Uber, trabalha numa fábrica, tem uma empresa, pode estar servindo a Deus igual um pastor pregando a palavra. Por quê? Porque não existe essa separação de sagrado e secular. Para um cristão, tudo é sagrado. O trabalhar é sagrado, o congregar é sagrado, mas o estudar é sagrado, o sair para se divertir é sagrado. Isso é sagrado e secular. Isso não existe. Para um cristão, tudo é sagrado. Como eu falo com a minha esposa, como eu trato o meu filho, como eu trato o meu chefe, como eu trato meus funcionários, tudo é sagrado. A partir dessa cosmovisão, a minha vida tem outro patamar, tem outro sentido. Eu consigo direcionar as coisas de maneira muito mais clara. Eu consigo servir a Deus em todas as áreas da minha vida. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Mas aí vem um outro questionamento, uma outra pergunta que as pessoas também costumam fazer. Ou falar, uma declaração, né? As pessoas falam assim, mas Rony, mas eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada, cara. Essa pode ser a fala sua nessa noite, ou de alguém nessa noite. Ela com certeza já foi a minha. Eu não sei fazer nada. Às vezes a gente tenta até ser espiritual, né? Quando a gente quer ser um pouquinho mais espiritual, a gente fala assim, Rony, é que eu ainda não descobri o meu chamado. Olha como fica mais espiritual, né? Não fica mais? Mas a verdade é que se nós nunca servirmos em nada, dificilmente nós vamos descobrir esse chamado. Ao não fazer nada, dificilmente a gente vai ser achado em alguma coisa. De repente você não se descobriu, não se achou em nada ainda. Mas aí você não precisa ficar parado enquanto, sabe aquele negócio, cara, eu não estou achando emprego, mas não estou entregando currículo. Não faz sentido. Então eu vou me movendo, e nesse mover eu vou achando, eu vou vendo que eu tenho habilidades, eu vou vendo que eu tenho predisposição para algumas coisas, e eu vou me desenvolvendo, e aí eu vou conseguindo achar alguma coisa. O nosso problema, gente, muito claramente, é que nós pensamos ministério apenas como cantar, pregar e orar. Quando a gente fala de ministério, a gente pensa nisso, e acabou. E, na verdade, existem muitas outras formas de serviço igualmente importantes. É que na nossa cabeça a gente categorizou assim, ministérios legais e ministérios que não são tão legais. E esses outros a gente até esquece de pensar neles. Mas tem um monte de coisa que dá para fazer e manifestar o chamado. Nem todo mundo foi chamado para pregar, nem todo mundo foi chamado para cantar. Tem gente que tenta, né? Se eu cantar aqui, vocês vão embora agora, todo mundo correndo. Não vai. É interessante que na igreja nós valorizamos, por exemplo, dom de língua, dom de profetizar, dom de curar os outros. Mas frequentemente nós negligenciamos outros dons, como administração, ensino, misericórdia, que são dons igualmente essenciais. Mas tem isso na Bíblia? Onde tem? Vamos ler comigo? Eu quero ler 3 listas de dons, porque a gente vai falar do assunto. É um pouco mais extenso, mas eu quero amarrar bem o raciocínio aqui. Vamos lá? A primeira lista está em Romanos 12, do 3 ao 8, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense em si, mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, um só corpo em Cristo e membros de uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério.
O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. O que exerce misericórdia, com alegria. Pode passar o próximo. Agora lá, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, olha que interessante. Ora, os dons espirituais, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operadores de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme quer. Pode colocar o próximo. E a última lista que a gente vai ler agora. 1 Coríntios 12, 28 a 31. Olha lá. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagre? Todos têm dons de curar? Todos falam em língua? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Olha que interessante. Esses textos, eles destacam a importância dos dons espirituais na vida da igreja. Paulo ensina que cada crente, segundo a graça de Deus, deve usá-los com humildade e dedicação. Ele compara a igreja de Jesus a um corpo, na qual cada membro tem uma função essencial para o bem comum. A diversidade de dons, mas todos vêm do mesmo Espírito e são distribuídos conforme a vontade soberana dele. Não é o que eu quero, é o que ele quer. Cada dom, ele vai contribuir para a edificação da igreja. E Deus estabelece funções específicas que vão fortalecer a comunidade de fé. E um aspecto, gente, crucial no que se refere a dons é compreender claramente que eles são para a edificação da igreja. Eles são concedidos no benefício do outro. Lembra, dom é sempre para o outro, dom é sempre para a igreja, dom nunca é para mim, nunca é para benefício próprio. Nunca podemos nos considerar melhores por ter um dom que de repente o nosso irmão não tem. Não faz sentido porque, primeiro, o dom não é meu e o dom não é para mim. É um pensamento totalmente sem sentido e até pecaminoso. A gente pode incorrer em vários erros através dessa perspectiva. Se sentir arrogante a partir de um dom que não é nosso e nem é pra gente. Olha que interessante. Então lembra, dom é para o outro, dom é para edificação da igreja. E durante a leitura, como a gente está acostumado a ser um texto conhecido, você deve ter notado que alguns dons, eles parecem ser mais evidentes do que outros, não é verdade? Quando a gente fala dons de curar, você sempre levanta a voz para falar, né? Dom de curar. Mas o outro você baixa um pouquinho, dom de administrar, dom de ajudar, de misericórdia. E esses outros vão passar um pouco mais despercebidos, porque eles parecem mais comuns, parecem mais normais, nem parece que é dom. E aí nós os consideramos menos espirituais do que os outros. Olha que interessante. Quando na verdade eles são essenciais na vida da igreja, na vida da comunidade de fé. Porque o dom ele tem utilidade. A gente não pode menosprezar. Tudo funciona na igreja, cada membro tem a sua função. Paulo explica muito bem através dessa metáfora, dessa figura de linguagem do corpo e dos seus membros. Quem já ficou com, por exemplo, um braço inutilizado, uma perna inutilizada porque quebrou e teve que engessar, sabe qual a dificuldade de ficar com o corpo sem um membro. A igreja é a mesma coisa. Quando ela tem com um membro doente, um membro que não está aqui, que está faltando, ela se locomove mais lentamente, ela não exerce tão bem o que ela poderia exercer se tivesse aquele membro, ou se aquele membro estivesse saudável. Por isso é tão importante o serviço na igreja, cada um no seu dom,
cada um no seu lugar. Então eu quero fechar essa parte aqui dizendo: não tenha medo de servir, mesmo que não seja exatamente onde você imaginou, ok? Explore diferentes formas de serviço, experimente novas oportunidades e descubra o seu chamado de repente, enquanto contribui com o chamado do irmão. Cara, enquanto eu não sei o meu, deixa eu ajudar o irmão no que ele está fazendo, de repente ajudando ele eu descubro o meu. Às vezes nem é igual o dele, mas enquanto eu estou servindo alguém, eu vou me descobrindo também. Deus vai se revelando a mim no aspecto daquilo que Ele quer para a minha vida. Olha que interessante, que forma legal de descobrir o chamado, ajudando o chamado do outro. Olha que interessante. Lembre-se de que a vontade de Deus é edificar a igreja. E o Santo Espírito ele vai conceder dons a cada um conforme Ele deseja. Portanto, seja fiel e útil naquilo que Ele te tem vocacionado. Seja diligente naquilo que Ele te pediu para fazer. Lembra, por último, eu quero fechar aqui, pode colocar o próximo slide, please. Os dons de Deus são para o serviço cristão. E eu quero ler esse texto aqui, de 1 Pedro 4, 10 ao 11. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que, em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Esse trecho, ele nos ensina que devemos ser bons administradores dos dons que nós recebemos. Quem fala, fale conforme a palavra de Deus. Quem serve, atue com a força que Deus te concede. O objetivo final de tudo isso é glorificar a Deus, como é a temática dessa imersão. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória para todos sempre. Amém. Então, no final de tudo, é visar a glória de Deus. Ah, Rony, eu estou entendendo então que eu tenho que servir, que eu tenho que fazer alguma coisa, mas é isso que eu preciso então para, de fato, obter a salvação? E absolutamente não. A salvação vem de Deus independente do nosso serviço. Eu não sou salvo pelas boas obras, mas lembre-se, para boas obras. Toda vez que a gente quiser colocar um condicional na nossa salvação, eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo, isso aqui está fora da fé, tá, gente? Isso aqui não é cristão. Tudo que eu preciso fazer para ser salvo não parte do cristianismo. Fé mais alguma coisa. Preciso aceitar Jesus mais um voto. Eu preciso servir a Deus, eu preciso também servir na igreja, porque se eu não servir, eu não sou. Não. Salvação é um presente, é uma graça, é uma dádiva, é um favor imerecido. Nada do que nós fazemos é para obter salvação. Pode colocar o próximo slide, que é o texto que vai definir isso aqui com muita clareza. Efésios 2, do 8 ao 10. Isso aqui é básico, gente, mas é fundamental. Olha lá o que diz. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, Ele já preparou para que nós andássemos nelas. Então tudo que eu faço, Deus já preparou para que eu fizesse. Eu faço algo porque Ele já preparou para que eu fizesse aquilo ali. Não há nada que nós podemos fazer para merecer a salvação. Ela nos é dada unicamente por graça. Tudo que nós fazemos após isso é uma resposta natural à salvação que Jesus nos entregou. Tudo que eu faço após a salvação é uma resposta natural. Lembra? Eu não sou salvo pelas boas obras, mas para boas obras. É uma resposta natural, acontece naturalmente. Alguém disse, não vou me recordar o autor, que as boas obras são a parte visível da salvação. É assim que eu vejo que alguém é salvo. Tiago, na carta, capítulo 2, versículo 17, diz que
que a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então, tudo que nós fazemos aqui ou em qualquer outro lugar com o objetivo de obedecer a Deus, de louvar a Deus, não pode ser com o objetivo de obter salvação, mas é uma resposta a essa graça que já nos foi concedida. Uma vida sem obras pode apontar para uma fé falsa. Uma vida que não tem obras aponta para uma fé que talvez não seja genuína. Devemos avaliar e examinar com muita cautela e muito cuidado o nosso coração, para que não caiamos em pensamentos assim. Entendi, Rony, essa parte. Mas e aí, de repente, lá no fundo do nosso ser, o nosso pensamento mais pragmático, mais materialista, como essa geração bem conhece, pode falar baixinho, e a gente até ignora essa voz, mas às vezes ela surge bem baixinho na nossa cabeça. Mas o que eu vou receber em troca de todo esse trabalho voluntário? Qual é a recompensa do serviço? O que acontece? Deus vai me abençoar se eu servir? E às vezes a gente não fala com a boca, mas fala com o coração, fala com a mente. Todo mundo pensa às vezes isso. Pode ser um pensamento baixinho, mas às vezes acontece. E obviamente, o nosso objetivo no reino de Deus, no serviço cristão, nunca deve ser o ganho pessoal. Nunca deve passar em nossa mente isso. Paulo ele vai falar bem sobre isso quando ele escreve a Timóteo na sua primeira carta, quando ele está fazendo a qualificação dos bispos e dos diáconos. Pode colocar o próximo. 1 Timóteo 3, do 8 ao 9. Olha que interessante aqui o que ele vai dizer. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavras, não inclinados a muito vinho e não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Olha que interessante, não deve haver ganância no serviço ministerial. Não deve ser feito por torpe ganância. Sempre por amor, sempre por prazer. Mas é impossível negar que servir numa comunidade de fé, servir na igreja de maneira adequada, da maneira correta, da maneira saudável, vai trazer inúmeros benefícios, tanto para a nossa vida material como a vida espiritual. Eu gostaria de listar alguns deles. Pode colocar o próximo, Cris, por gentileza. Olha lá. Primeiro, obviamente, crescimento espiritual. Ao servir, você vai desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. E o que vai fazer com que o seu caráter fique cada vez mais parecido com o caráter de Jesus. E o serviço também cristão nos ensina a confiar em Deus, a exercer paciência, a depender do Espírito Santo. Tudo isso acontece também enquanto nós servimos a Deus. Segundo, recompensa aqui celestial. A Bíblia nos ensina que Deus vê e recompensa aqueles que o servem fielmente, ainda que nem sempre vejamos os frutos imediatos. Obviamente, nada do que nós fazemos para o Senhor é em vão. Só que também não podemos esquecer que nada deve ser feito com a motivação de receber algo em troca. É sempre com amor e gratidão, nunca com o desejo de recompensa. Mas Deus nunca deixa alguém desamparado. Isso é uma realidade, não há como negar. Terceiro ali, alegria e realização. Depois vem comunhão e relacionamentos. Servir na igreja fortalece o laço com outros irmãos. Você vai se tornar parte ativa do corpo e vai criar amizades verdadeiras, baseadas no amor e na comunhão, na missão comum. Você vai criar amizade com alguém baseada no mesmo interesse. Vocês têm a mesma motivação, o mesmo sentimento. Habita em vocês dois. Olha que amizade maravilhosa. Vocês se uniram não pelo futebol ou pelo jogo, mas pelo amor a Jesus. Criou-se um vínculo, um elo, um laço. Desenvolvimento de dons e habilidades. Ao servir, você vai descobrir e aprimorar os seus dons espirituais e habilidades práticas, como desenvolver liderança, comunicação, empatia e muitas outras competências que vão te auxiliar tanto aqui quanto na sua vida comum. Quantas pessoas aqui não tinham medo, por exemplo, de falar em público e começaram a falar na igreja, depois lá no trabalho facilitou? Ou de trabalhar coletivamente, você não conseguia trabalhar com as pessoas e participar de uma igreja, criando comunhão com os irmãos, te fez ficar muito mais perto da tua família, do teu trabalho. É natural, são coisas que a gente desenvolve aqui que vai para o resto da vida, que vai para todas as áreas.
Próximo ali, testemunho no impacto na vida dos outros. Olha que interessante. O seu serviço pode ser um meio de alcançar também alguém a Cristo. O seu exemplo pode inspirar outras pessoas a servirem também. Isso aqui é fundamental. O próximo, sentido e propósito de vida. Servir na igreja nos lembra que nós fazemos parte de uma missão muito maior do que a gente. Trabalhar no reino traz um senso profundo de significado, de propósito. Então, tudo isso acontece de maneira natural. Embora o serviço voluntário na igreja não traga recompensa financeira, ele enriquece a nossa vida de muitas outras formas. No fim, servir a Deus é um grande privilégio. Ele nunca deixa de recompensar aqueles que fazem isso com amor e fidelidade, ainda que muitas vezes a recompensa não seja material ou visível naquele momento. Servir a Deus é algo maravilhoso. Servir numa comunidade é algo extraordinário. E eu quero fechar com o texto de Hebreus 6:10. Pode colocar o próximo, Cris. Diz o seguinte: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. E já partindo para a conclusão, meus irmãos, eu gostaria de refletir com vocês o último ponto aqui, que é o que vem antes do servir. O que deve vir antes? Eu entendi, Rony, que servir é maravilhoso, que é uma bênção, que é um privilégio, que eu posso aprender muito, que eu posso desenvolver meu chamado, que eu posso descobrir meu chamado. Mas o que vem antes do servir? E se por um lado nós devemos nos guardar do legalismo, que é essa ideia de fazer para ser salvo ou fazer para ser santo, se por um lado a gente tem isso, por outro lado, a gente não pode esquecer do amor e simplesmente executar as tarefas ocupando o nosso tempo sem talvez amar aquelas pessoas que estão se beneficiando do nosso trabalho a Deus, do nosso serviço a Deus. Olha que interessante, eu posso ocupar o meu tempo e abençoar pessoas pelo meu trabalho, pelo meu serviço a Deus, sem amá-las. Como eu falei no início, devemos observar as motivações do nosso coração. O serviço cristão sem amor, ele vai se tornar vazio e mecânico. Ou quando Jesus questionado acerca dos mandamentos, pode colocar o próximo, olha o que ele vai responder. Jesus falando: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a você ama a si mesmo. Mateus 22, 37 ao 39. Então, o amor a Deus e o amor ao próximo deve ser o centro do nosso serviço cristão. Não há como servir a Deus enquanto eu maltrato um irmão. Não há como servir a Deus enquanto eu não amo o meu irmão. Vai ser inútil o meu serviço. Vai ser vazio, vai ser mecânico, vai ser automático. Porque eu não amo a pessoa que eu estou servindo. Pode colocar o próximo slide. Eu gostaria de listar algumas coisas que esse amor a Deus precede. E o primeiro aqui, olha lá. O amor, ele dá sentido aos dons espirituais. Em 1 Coríntios 13, Paulo afirma que sem amor, qualquer dom perde o seu valor. Mesmo as maiores manifestações espirituais ou atos de sacrifício são inúteis porque se não forem motivados por amor. Eu posso fazer muita coisa, sem amor não vai adiantar de nada. Olha lá, o amor previne orgulho e competição. Quando o serviço ele é feito sem amor, corremos o risco de buscar a competição, de buscar quem é o melhor, de buscar reconhecimento, ou competir por posições, ou agir por obrigação. O amor vai nos levar a servir com humildade, visando o bem do próximo e a glória de Deus. Olha lá, o amor fortalece a unidade da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A unidade desse corpo depende do amor entre os seus membros. O serviço sem amor pode gerar divisões e ressentimentos, enquanto o serviço motivado por amor promove comunhão e edificação mútua.
O amor reflete o caráter de Cristo. Jesus serviu com amor e nos chamou a imitá-lo. Ele não apenas fez obras poderosas, mas demonstrou compaixão e cuidado pelas pessoas. O serviço cristão deve seguir esse modelo, priorizando o relacionamento ao invés das tarefas apenas. Quando a gente coloca, meus irmãos, as tarefas acima das pessoas, nós corremos o risco de ocupar toda a nossa agenda sem necessariamente estar servindo a Deus ou amando as pessoas ou a igreja do Senhor. E então, para quem já serve, para quem já é um servo, para quem já está em atividade, é sempre bom se manter atento ao nosso coração. E se perceber que as motivações mudaram, é buscar a Deus por perdão e direção, assim como para os irmãos mais maduros da igreja, buscar conselho. Olha, fulano, eu estou sentindo que meu coração já não está como antes, a motivação está mudando, ou estou fazendo por obrigação, ou não estou amando as pessoas. E é buscar a Deus perdão, buscar conselho e direção, para que a gente não caia no automático, que é tão perigoso. Obviamente, grande parte do serviço da igreja, ele é automático, a gente chega, a gente sabe o que acontece ali e tal, mas a gente nunca deve perder a essência desse serviço, o porquê do que a gente está fazendo aquilo ali. Não é um serviço como todo outro. É muito ruim servir na igreja com o coração vazio. É muito ruim. Você se sente ali, você não vê a hora de acabar, você não vê a hora de ir embora. Por quê? Porque está incomodando. Porque eu perdi o foco da motivação. Eu perdi o amor de Deus e o amor pelos irmãos e o amor pela comunidade de vista. E aí eu estou só realizando uma tarefa como qualquer outra, que você não vê a hora de ir embora e acabar, e encerrar, e entregar a tua demanda. E para quem não serve ainda, antes de se envolver com o serviço cristão, é fundamental cultivar um coração cheio de amor pelos irmãos. O serviço sem amor, ele pode ser eficaz externamente, mas espiritualmente estéril. Eu posso realizar, a tarefa pode ser feita. Eu posso chegar aqui, operar a mesa ali e dar tudo certo. E aparentemente deu tudo certo, mas dentro de mim está estéril. Não tem nada. E o mais chocante, como a gente já viu em várias passagens da Escritura, é que às vezes Deus usa um serviço sem amor para abençoar outra pessoa. Só que para a vida daquela pessoa não vai gerar crescimento espiritual, nem comunhão verdadeira. Por mais que ele use aquela pessoa não está de fato ligada à comunhão, ela está vazia. E sabemos que amar verdadeiramente e servir com humildade não é algo que conseguimos fazer sozinhos, meus irmãos. A gente nunca pode esquecer isso. A nossa natureza humana muitas vezes vai nos levar ao cansaço, à frustração, ou até mesmo o desejo de reconhecimento. Eu quero que me percebam fazendo isso. No entanto, Deus nos deu o Espírito Santo, que nos capacita a servir com um amor sincero. Como diz lá em Gálatas 5, do 22 ao 23, não vai estar aqui, o fruto do Espírito inclui amor, paciência e bondade. Dependemos então do Espírito Santo para que essa transformação ocorra em nosso coração. Ele nos ensina a amar e a nos fortalecer para servir seus interesses, para não servir os nossos interesses egoístas, mas servir os interesses dele. Ele vai nos blindar em relação a tudo isso que eu falei. É o agir do Espírito Santo em nós que vai nos guiar para um caminho de serviço saudável, correto, moderado, sem perder de foco a nossa motivação, que deve ser a glória de Deus, como é o tema da imersão. Por isso, antes de qualquer coisa, precisamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo, pois só assim o nosso serviço será frutífero para o reino de Deus. Pode colocar o último slide? Eu já vou finalizar. E eu gostaria de fechar com essa frase, com esse ponto aqui, ó. Quando servimos em amor, refletimos Cristo, edificamos a igreja e glorificamos a Deus. Quando servimos em amor, refletimos Cristo, edificamos a igreja e glorificamos a Deus. Isso aqui deve ser a centralidade do nosso serviço. Isso aqui deve guiar o nosso coração, a nossa mente.
Para quem já serve, estabeleça isso. Eu preciso servir, eu preciso refletir Cristo, eu estou edificando a igreja e eu preciso glorificar a Deus. Para quem não serve ainda, é isso. Eu preciso disso daqui para servir. Eu preciso amar os irmãos, eu preciso refletir o caráter de Cristo. Se é na porta, eu preciso receber as pessoas com o reflexo de Cristo. Elas precisam ver Cristo em mim ao serem recepcionadas. Se é limpando, se é operando o som, se é tirando foto, fazendo um vídeo, cantando, pregando, o que seja. Eu preciso refletir Cristo, eu preciso edificar a igreja e em tudo eu preciso glorificar a Deus. Amém, meus irmãos?